Ok. Sim, 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 sim. a andar e, e de facto parece que está a gravar. Henrique, Ricardo, bem-vindos desde há 30 segundos, quando acabámos de gravar o episódio de sexta-feira. Não vos pergunto se estão bem, porque sei que estão agora. E de facto, acabei de prometer no episódio de sexta-feira falar um bocadinho sobre a Binance e sobre a FTX, esta história que de facto veio trazer aqui uma verdadeira derrocada no mercado de criptomoedas. E de facto temos aqui muita coisa interessante para falar. Temos drama, temos quedas abruptas no mercado, temos bilionários que já não são bilionários, temos bilionários que provavelmente agora são só milionários, e por isso temos muita coisa para discutir aqui. Antes de mais, acho que tenho que começar por explicar o que é a Binance, o que é a FTX e o que é a outra empresa da FTX que se chama, se não me engano, Alameda Research. Ok, então o que é que nós temos aqui? Nós tivemos ao longo da última semana, 2 semanas, algumas suspeitas que recaíram sobre a FTX, que é na verdade um exchange de criptomoedas, ou seja, permite-vos ir lá e comprar e vender tokens de projetos que existem criptomoedas no mercado. E o que sucede é que neste momento há vários players e a FTX tinha vindo de facto a ganhar aqui alguma notoriedade com imensos projetos de patrocínio a grandes estrelas. Temos, por exemplo, o melhor jogador de basquetebol do mundo neste momento, Stephen Curry, que era patrocinado pela FTX e que custou muito dinheiro à FTX. Temos uma arena gigantesca nos Estados Unidos chamada FTX Arena. O próprio, como disseste hoje, Henrique, não fui validar isso, mas a tua palavra para mim é ouro. O próprio Tom Brady comprou muitas moedas da FTX, se não me engano, não é? E com esta perda e com o divórcio vai ter que trabalhar provavelmente como quarterback até aos 60 anos. E de facto a FTX veio ganhar aqui muita notoriedade, patrocinou uma quantidade absurda de youtubers no mercado norte-americano, ou seja, toda a gente andava a falar da FTX porque eles andavam a pagar a muita gente. Mas de facto a questão é, como é que eles arranjaram tanto dinheiro? Essa é a verdadeira questão. Como é que um exchange de um momento para o outro, um tipo que criou aqui uma empresa em 2019, de um momento para o outro tem tanto capital para investir nas suas empresas? E na verdade o que aconteceu é que o presidente da FTX, na verdade é um choninhas, se vocês forem pesquisar a foto dele, o que é que acontece? Ele desistiu do seu emprego e criou uma empresa chamada Alameda Research. Podem procurar sobre isso, que está intimamente ligada com a FTX, mas já lá chegaremos. E esta Alameda Research não é mais do que basicamente, digamos assim, uma empresa que compra e vende criptomoedas. E acaba por, chamam-lhe corretagem, etc. Digamos assim, um broker gigantesco de criptomoedas que compra e vende e faz grandes transações, faz trading em massa deste tipo de ativos e desenvolve projetos de criptomoedas por aí fora. E de facto, ele criou esta Alameda Research e com o boom das criptomoedas, nestas moedas mais pequenas, ele acabou por ganhar algum dinheiro a fazer trading aqui, numa altura em que este tipo de ativo estava em grande crescimento. Este tipo chama-se Sam Bankman-Fried, se quiserem ir procurar, e normalmente tratam-no pelas suas iniciais SBF. Sucede que este tipo ganhou assim alguma fama e depois criou a FTX, ou seja, um projeto onde ele basicamente quis fez aqui um exchange de criptomoedas, ou seja, um sítio que te permite criar ali uma conta e comprar e vender criptomoedas e deixá-las ali no exchange. Tu podes ter duas formas de ter criptomoeda. Podes tê-la num exchange, neste caso o FTX é um deles, digamos uma corretora, vamos chamar uma corretora como a de giro, mas de criptomoedas. Podes ter lá as tuas ações, as tuas criptomoedas, ou podes
comprá-las e transferi-las automaticamente para uma carteira física, que por norma é mais seguro, porque num broker tu nunca sabes muito bem o que é que eles, onde é que estão. Podes confiar neles, mas há sempre ali um risco de teres outra pessoa a controlar o teu ativo. E de facto o que acabou por acontecer é que este Sam, acabou por ter dois players muito, muito importantes. Tinha de um lado uma empresa que faz trading e do outro lado tem um exchange. E o que acabou aqui por acontecer é que ele criou um token da FTX, o FTT, e o que aconteceu foi que ele criou o que se tem vindo a popularizar na internet como Infinite Money Glitch, ou uma forma de criar dinheiro para sempre, ou sempre que quiseres. O que aconteceu foi que ele acabou por desenvolver aqui um esquema entre as duas empresas, onde tinha vários projetos. Para terem uma ideia, a Alameda desenvolveu moedas como a Solana, que provavelmente já ouviram falar, a FTT, entre outras. E o esquema que era usado aqui, alegadamente, que nunca estou processado, é que ele pegava, emitia, vamos dar aqui um exemplo, fez 200 moedas da Solana, mas só punha 2 no mercado. E enquanto fazia isso, punha toda a gente a falar do projeto, toda a gente a falar do Solana, toda a gente a falar de como a moeda era boa, para que é que ela servia, qual é que eram as suas vantagens face à concorrência. Punha youtubers a falar disto, punha sites a escrever artigos sobre isto, falavam eles próprios sobre o assunto e enquanto faziam isto, punham uma parte muito pequena do float da moeda no mercado. Ou seja, as pessoas viam toda a gente a falar sobre isto, toda a gente a falar da Solana, toda a gente a achar que era uma moeda espetacular, queriam comprar, mas de facto, como havia muito pouca oferta no mercado, o preço subia bastante. E então, o que é que estas empresas do SAM acabavam por fazer? Era, ok, artificialmente subimos muito aqui o preço dos nossos ativos, temos no nosso balanço, no balanço da Alameda, uma quantidade gigantesca destas moedas. E o que é que vamos fazer? Vamos usar o preço alto do ativo, mas que na verdade é um preço falso, mas vamos usá-lo para pedir dinheiro emprestado e usar como colateral as nossas moedas. E isto fez com que a Alameda tivesse cerca de 8 bilhões de dólares de dívida que se prevê que tenha no seu balanço, com um colateral de moedas como a FTT e a Solana. O que é que aconteceu? Aconteceu que foram começando a levantar suspeitas face a alguns documentos que vieram a público do balanço da Alameda, que de facto fizeram questionar: será que estes tipos vão ter solvabilidade, vão conseguir pagar as suas dívidas quando têm o balanço completamente alavancado em dívida que tem como colateral um ativo que se calhar não tem o valor que eles na verdade diziam que tinha. Isso começou a criar algum pânico nos mercados das pessoas que tinham de facto moedas da FTT, Solanas, etc. E atingiu o seu pico máximo quando entra aqui o segundo bilionário da equação, que é o CZ, que é o fundador da Binance, que é o grande, digamos assim, o grande rival da FTX em termos de exchange de criptomoedas. Esse tipo era um investidor na FTX, o CZ era um investidor na FTX, e para sair do capital da empresa, há uns tempos, o que aconteceu foi que ele acabou por receber 2,1 bilhões de dólares para sair da FTX e recebeu esse dinheiro em moedas da Binance, stablecoins da Binance, e 600 milhões, recebeu 1,5 milhões de stablecoins da Binance e recebeu 600 milhões de dólares mais ou menos em FTTs, que é a moeda da FTX. E perante estas suspeitas,
o tipo veio dizer no Twitter, pá, vou vender todos os meus 600 milhões de dólares que recebi quando vendi a minha parte da FTX, pá, vou vender isto tudo porque não quero ter este ativo, não confio nele. Isto aqui foi o último prego no caixão. Aqui, de facto, a cotação das moedas do token da Binance, da FTX, veio por aí abaixo, porque de facto o pessoal começou a panicar e começou todo a tentar sair ao mesmo tempo e não havia de facto compradores. E do outro lado, acabou por haver uma crise enorme de liquidez dentro da FTX e da Alameda, que fez de facto a que o dono desta empresa, o Sam, fosse pedir à Binance para que os comprasse e para que tentasse de facto ajudá-los a resolver a situação. Numa primeira instância, o CZ acabou por dizer que sim senhor, assinamos aqui uma carta de intenções não vinculativa, obviamente não se vinculou à compra da FTX, mas pá, vamos fazer aqui auditorias e perceber o verdadeiro estado da empresa para tentar ajudar a diminuir o problema que obviamente vai existir na FTX perante os seus utilizadores, porque não duvidem que de facto houve ali uma escada e os utilizadores e os investidores vão perder muito dinheiro. O que sucedeu de facto é que após os primeiros dias, ou diria até as primeiras horas de investigações, do due diligences, o tipo percebeu que aquilo era um buraco descomunal e que de forma nenhuma a Binance poderia acabar por comprar a FTX. E sendo assim, tirou o tapete debaixo da porta hoje estava a ler um artigo, achei delicioso, do ex-bilionário e até milionário, quem sabe, Sam Choninhas, dono da FTX. Isto aqui só veio a criar um maior pânico no mercado e de facto neste momento este tipo, Sam, fez um comunicado a dizer pá, vamos usar todo o dinheiro que temos no nosso balanço para tentar que as pessoas que usavam os nossos produtos não percam dinheiro, mas obviamente vão perder muito dinheiro. Os investidores da FTX vão de facto provavelmente perder todo o seu capital investido, e o que é um bocado mau para um setor de investimento tão jovem em crescimento como é o das criptomoedas, e como é óbvio isto acabou por alastrar-se para todo este setor de criptomoedas, acabou por arrastar-se para também a Bitcoin, que é digamos assim, o ativo rei, de uma forma muito simples, porque se deixaste de ter confiança aqui nestas vamos chamar grandes instituições, que obviamente face a grandes instituições financeiras que gerem os ativos não são assim tão grandes, mas são grandes dentro do mercado de criptomoedas. Se perdes aqui esta confiança nestes grandes players, acabas também por perder alguma confiança nos ativos como um todo. E o que aconteceu foi que o preço da Bitcoin desceu a pico. Isto veio criar aqui muita tensão nas pessoas que estão a minerar bitcoins. Há muitas empresas que têm o seu negócio na mineração de bitcoins, que, como podem saber ou não, é um negócio muito intensivo ao nível do consumo de energia. E neste momento a energia, como não está muito barata, o preço da energia a subir, custos da atividade a subir para estes mineradores, o preço a descer fez com que, de facto, as reservas que eles tinham de ter minerado durante vários tempos tivessem que usar essas reservas de Bitcoin para vender, para pagar a operação e para pagar os seus custos, e obviamente isso ainda fez com que o preço do Bitcoin acabasse por cair mais, sendo que li várias opiniões que dizem que se esta tendência continuar, podemos estar a falar da Bitcoin cair da casa dos 10 mil dólares, o que seria um nível, digamos, para os últimos tempos historicamente baixo. O que é que acontece? Acontece que eu estou a falar há imenso tempo e posso ter sido confuso. Então, eu queria usar-vos a vocês para caso tenham alguma questão, acabem por fazê-la, ou um comentário para podermos aqui clarificar alguma coisa que não possa ter ficado bem explicada na minha explicação. O que é que acham deste caso maluco?
Eu acho que explicaste muito bem. Acho que ficou bastante perceptível, pelo menos para mim, que não tinha analisado tão ao detalhe. E queria, exato, reforçar a ideia de que tu disseste agora no fim, de que este problema, e o problema de constantes casos de má gestão e casos falhados de criptomoedas, mesmo ligado a youtubers e casos mesmo de pura corrupção, ligados a este mercado. Não estou a dizer tipo este caso, estou a falar de outros casos. Não, estou a dizer que eu estou a dizer, este caso é corrupção pura. Estes tipos fizeram o que aconteceu na Alameda era pura e simplesmente criminoso. Exato, mas imagina, isso está a criar uma nuvem muito negra sobre todo este mercado das criptomoedas. E é difícil, de facto, confiar numa moeda cujo objetivo é não perder valor quando tu estás num mercado rodeado de abutres, ladrões e etc. E há pouca regulação e etc. E de facto este mercado precisa de uma maior atenção da SEC e a FTX tem que saber que pode fazer com que os users investam com alavancagem, mas não pode fazer alavancagem que quando vai para o chão, vai tudo para o chão. E 8 mil milhões de dívida é muita dívida. Estamos a falar aqui ainda no episódio 6, estamos a falar de Spotify. Atenção, temos que ter isso em consciência. Sim, acho que o Henrique falou é importante. É mais um caso a juntar alguns dos últimos tempos aqui de problemas de credibilidade nas criptomoedas e alguns escândalos. E lá está, eu acho que isto se calhar vem reforçar que a regulação e teres uma entidade central que no fundo gere todo o processo, se calhar é importante e se calhar o caminho não é tanto esta descentralização que depois tem estes problemas, mas pode ser mais se calhar uma moeda digital, sim, mas gerida por bancos centrais. Acho que se calhar vai ser mais esse o caminho. O que é que eu acho também aqui? Primeiro, acho que isto demonstra que, eu acho que, ou seja, o grande problema aqui não está, por exemplo, eu continuo a acreditar num modelo idealizado dentro da Bitcoin. Porquê? Porque nestes projetos pequenos que tu tens e que tu estás a ver toda esta corrupção, gajos a fazer este tipo de esquemas, etc. O que acontece é que eles desenham as regras do jogo e manipulam a base que existe de forma a obter ganhos dos seus crimes. Ou seja, eles manipulam completamente as pessoas com base num projeto que não tem, acaba por não ter aqueles princípios básicos que eles apregoam no início. O que eu acho é que se nós olharmos, por exemplo, para a Bitcoin, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Porquê? Porque, primeiro tudo, tu não sabes quem é que é o criador, e isso, portanto, não é muito importante. E por outro lado, as regras do jogo estão escritas à partida, ou seja, aquilo não é manipulável, ou seja, a oferta de Bitcoin que existe no mercado, tu não consegues não deitar cá para fora uma parte, não consegues insuflar o preço, porque tu sabes, é previsível ao longo do tempo quantas Bitcoins existem e o que é que vai acontecer ao longo do espaço-tempo de investimento naquele ativo. Contudo, acho que também que a beleza da Bitcoin e a sua importância diminuiu muito com a ação dos bancos centrais nos últimos tempos. Porquê? Se tu antes, se calhar, precisavas muito perante impressões massivas de dinheiro, precisavas de uma figura, de uma reserva de valor independente, neste momento, quando percebes que de facto os bancos centrais estão a ter uma atitude responsável e estão a trazer de novo credibilidade às moedas como o euro e como o dólar,
a Bitcoin deixa de ter um papel tão fulcral. Embora eu continue a ter Bitcoins e continuo a achar o projeto muito interessante, porque mesmo assim eu acho que há espaço para uma reserva de valor digital e acho que se ela existir vai ser a Bitcoin. E são alguns pensamentos que eu vou tendo sobre este assunto. Também aconselho a seguir nos próximos tempos esta história, porque acho que vai ter aqui coisas muito deliciosas e provavelmente vou voltar a ela nos próximos tempos. Sendo assim, se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, agradecer mais uma semana do Mercado Moralado, mandar um abraço ao pessoal lá em casa. Por favor, se ainda não nos seguem no YouTube, redes sociais e também nas plataformas de streaming, pedia que o fizessem, por favor. Para nós é muito importante termos essa vossa validação do nosso trabalho, e até que nos encontremos de novo na próxima sexta-feira, que o mercado esteja convosco.